Somos uma voz daquilo em que acreditamos e não um eco daquilo que o mundo está nos dizendo. Somos apaixonados por servir a Deus. Vivemos para Ele não como se fosse uma obrigação ou dever, mas uma grande alegria. Na Ilan eu vejo pessoas que encontraram um relacionamento com Deus e não uma religião. Ok, amém. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Que bom ver vocês todos. Bom dia vocês aí do online também, ou boa noite se você está aí. Queridos, nós estamos iniciando uma nova série que inicia hoje, nesse mês de fevereiro. Creio que vai ser uma série que vai consolidar e relembrar a cada um de nós a nossa visão como igreja. Vamos falar sobre a razão que nós existimos, a razão que nós estamos aqui, a razão que nós estamos implementando novas igrejas. Se você gosta de mergulhar, se você é aquela pessoa, puxa, domingo apenas não é o suficiente, midweek não é o suficiente, eu quero mergulhar mais, quero estudar mais. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá? É um livro incrível, é um livro leve, é um livro que fala sobre discipulado. Eu gostaria que todos vocês lessem esse livro, tá? Então, se você pegue esse livro, compre o livro. Se você quer ler o livro e você não tem o dinheiro, você não pode nem parcelar, então roube o livro, ou então venha, fala comigo, peça alguma coisa, faça o que tiver que fazer, mas esse livro vai abençoar a sua vida, mas vai mesmo, tá? Vai de verdade. Pessoal, fala assim, minha igreja. De quem que é a Ilan? Vocês agora ficaram assim, não? A cabeça ficou um trevo, pastor, não quero falar o que é errado. Na realidade, essa série, nós vamos estar 4 mensagens, e hoje nós vamos estar falando assim, a minha igreja é apaixonada por Deus. Todo domingo, todo weekend, nós vamos estar falando sobre uma das 4 características sobre nossa igreja. Queria abrir aqui e falar com vocês Mateus 16, versículo 18. Olha o que diz aqui, Mateus 16, versículo 18, diz o seguinte, essa é minha igreja, e edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Quem está falando aqui? Fala assim, ó, Jesus. Quem está falando aqui? Exatamente, Jesus está falando, a igreja é dele. É dele. A gente fala assim, é minha igreja, é nossa igreja, completamente certo, mas nunca vamos esquecer que o mais interessado em crescer a nossa igreja, o mais interessado em avançar a nossa igreja, o mais interessado em ajudar outras pessoas através da nossa igreja, é aquele que é o bom pastor, o pastor verdadeiro dessa igreja, que é Jesus Cristo, né? Edificarei a minha igreja, é ele, e as portas do inferno não poderão vencê-las. A igreja é dele. Então hoje nós vamos falar sobre paixão, vamos falar sobre as coisas que nós estamos apaixonados, vamos estar olhando isso. Mas olha essa frase, eu quero que você veja essa frase, não sei se tem uma tela aqui, mas uma frase que eu creio sobre a nossa igreja. Eu vejo uma igreja onde as pessoas encontram um relacionamento com Deus, em vez da religião, e onde viver para Deus não é mais um dever, mas é um prazer, Pense comigo aqui, não seria incrível se a gente conseguisse construir uma igreja em que as pessoas viessem, não porque é um dever, mas porque é um prazer. Imagina se nós pudéssemos construir uma igreja em que as pessoas orassem, não porque é um dever, mas porque é um prazer. Não imagina uma igreja que as pessoas da igreja lessem a Bíblia todos os dias, mergulhassem na Bíblia, não porque é um dever, mas porque é um prazer. Imagina isso. Imagina se nós pudéssemos construir uma igreja que amasse servir as pessoas, não porque é um dever, mas porque é um prazer. Imagina, que tipo de igreja isso seria? Esse é o tipo de igreja que eu quero estar. Eu quero estar numa igreja em que as pessoas não veem. Por muitos anos, eu era membro de uma igreja bastante tradicional. E
domingos a gente ia para a igreja. Era um negócio que a gente ia para a igreja. A gente ia lá, tinha um culto lá. A gente estava doido. Naquela época eu acompanhava a Fórmula 1. E normalmente Fórmula 1 era justamente na manhã, era o culto de manhã lá. Então a gente estava lá o tempo todo. Era antes da época de rádiozinho com fone. Se tivesse, eu estaria no culto escutando a locução do Fórmula 1. Mas assim que terminasse, eu corria lá para o carro, ligava o rádio, era do meu pai, ligava o rádio e escutava isso. E eu ia para a igreja, mas eu ia porque era um dever. E eu fazia as coisas da igreja, mas eu fazia porque era um dever, porque eu sou um crente, o crente faz isso, e eu ia para a igreja. É bom, é legal, é bom servir Deus porque é um dever. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem poder ali. Se você faz as coisas apenas por causa de dever, não há poder nisso. Imagina se todos nós, tudo que a gente fizéssemos porque é uma alegria, porque é um prazer. Isso, queridos, esse é o tipo de igreja que eu quero ter. Uma igreja que está apaixonada por Deus. E tudo que nós fazemos, não fazemos porque sentimos pressão, não fazemos porque por causa de, não dizimamos por causa de nenhuma razão, exceto que é um prazer, é uma alegria dizimar. Eu não sei se você notou sobre ofertas. Eu também já fui para muitas igrejas que fazem ofertas de 40 minutos, como se o povo fosse dar mais se você pregasse mais sobre a oferta. Aqui a gente não gosta disso, a gente faz as coisas enxutas, mas por quê? Porque nós queremos um povo que está apaixonado por tudo que nós fazemos. É isso. Hoje a mensagem é sobre isso. Olha esse versículo em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9, diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Isso aqui, Jesus estava assim, dizendo exatamente o que é religião, né? E tem tantos lugares, e eu não estou falando sobre só outras igrejas, estou falando assim, lugares em nosso coração, onde a nossa caminhada, mesmo dentro da ILAM, pode acabar se tornando isso. Querido, hoje é um alerta, cuidado. Esse povo me honra com os lábios, a gente faz o que é certo, mas no seu coração está longe de mim, porque no coração a gente está vagando. Em vão me adoram, e vem aqui adora, mas os ensinamentos não passam de regras humanas. Querido, que nosso caminhar, se você conseguir assim entrar numa vibe de paixão por Deus, querido, você vai mover num poder extraordinário, vai ser incrível. Outro versículo que eu quero mostrar para vocês também, Romanos capítulo 12, versículo 11, olha assim: nunca lhes falte zelo, fala assim, zelo. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. A palavra zelo é muito parecido com fervorosa. A palavra zelo é quente e fervendo ao ponto de transbordar. No original, no grego, zelos. Fervendo, é calor, aquele calor. Querido, olha, eu sonho em uma igreja que está tão apaixonada por Deus, que eles fervem. Que as pessoas no louvor estejam apaixonadas, não estejam conversando, brincando, mas estejam apaixonados por Deus. E no nosso dia a dia, uma paixão por Deus. Queridos, eu sonho, olha, eu fico tão feliz com a nossa igreja. Nós acabamos de passar por 21 dias de jejum e oração. E em todas as nossas igrejas tivemos um acréscimo incrível de pessoas orando. Aqui neste campus, eu acho que praticamente todo dia tivemos mais do que 100 pessoas aqui. Às vezes bem mais, às vezes quase 200 pessoas orando aqui. Eu penso sobre como oração às vezes se torna alguma coisa rotineira e uma coisa que é normal e comum, e uma coisa que é completamente contrário ao que a palavra de Deus diz. Olha outra coisa, por exemplo, Jesus. Quando a gente vê uma imagem de Jesus,
às vezes num filme, ou às vezes numa foto. No meu condomínio, entrando no meu condomínio, lá na portaria, tem uma imagem de Jesus. Tem uma foto, não é uma foto, né, mas é uma pintura aí. E Jesus está assim, meio assim. E quase sempre a mão dele está assim. Não sei, tá, né? Pai, Filho, Espírito Santo, talvez. Tá um negócio assim. E eu penso, caramba, será que Jesus era realmente assim? Ele muitas vezes ele está magrinho, fraco, com uma cara de triste, né? O Senhor das dores, né? Uma cara de triste. E será que Jesus era realmente assim? Sabe por que eu acho que não? Porque quando Jesus ia para um lugar, ele ficava atropelado por crianças. E sabe de uma coisa? Crianças não são atraídos para alguém assim. As crianças são atraídas para alguém assim. Eu acho que Jesus estava transbordando em alegria, apaixonado. Eu não sei se ele carregava bala no bolso para lá, mas crianças estavam apaixonadas por ele. Queridos, nós precisamos ser assim. Nosso dia a dia, nossa vida tem que ser uma vida que atrai pessoas, porque por causa do que Jesus fez por nossas vidas. É uma vida de libertação, uma vida completamente transformada. Olha essa passagem aqui que é incrível. Em João capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: no pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote. Olha só, então ele fez um chicote. Jesus estava consumido tanto por zelo pela casa de Deus, que ele fez um chicote e ele entrou lá, arrebentando tudo, chutando as mesas dos cambistas, expulsando todo mundo, e no final ele diz: vocês fizeram da casa do meu pai um mercado. E aí, versículo 17, os seus discípulos lembraram o que está escrito: o zelo por tua casa me consumirá. Queridos, eu sonho numa igreja onde nós, membros da igreja, estamos consumidos pelo zelo da casa do Senhor, uma paixão pelas coisas de Deus. Então hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre 4 áreas que nós precisamos estar apaixonados. 4 áreas, como nós como membros da igreja de Deus, na nossa igreja também, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, 4 áreas que nós precisamos estar apaixonados. E o que é interessante, essas 4 áreas são justamente as áreas onde às vezes a paixão começa a diminuir, justamente as áreas onde a paixão começa a vazar. E a primeira área nós temos que estar apaixonados por oração. Temos que estar apaixonados por oração. Então, eu olho para a nossa igreja e eu dou graças a Deus. E a nossa igreja na oração é uma oração fervorosa. Sabe, eu não sei porquê, mas em algumas igrejas as pessoas pensam que a oração é um negócio assim. Eu não acho que oração no céu é assim. Eu não acho que oração na igreja primitiva era assim. A oração na igreja primitiva, estavam todos reunidos e era sacudido a casa, era um som de fervor, as pessoas orando. Assim tem que ser a nossa oração, fervorosa, não assim um negocinho. Eu sonho em oração onde a gente entra e a gente vê assim um silêncio e pessoas penduradas sobre o assento como se fosse cabides ou roupas que já foram descartadas, penduradas aí. Mas uma oração fervorosa. Por quê? Porque isso é o que o Senhor mostrou. Olha, em Mateus 21, versículo 13, olha, Jesus falou assim: está escrito, a minha casa será chamada uma casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Vamos praticar oração fervorosa. Vamos praticar oração fervorosa. Olha, oração poderosa também. Tiago 5,16, olha o que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é a oração de um justo, é silenciosa e
tranquila, não, poderosa e eficaz. Então nós precisamos estar apaixonados por oração e assim fervorosos. Eu ouvi uma história sobre um lugar lá no sul dos Estados Unidos, onde tinha uma base aérea, e onde era a base aérea é onde era treinado os pilotos de F-16, de F-17, os pilotos assim de caça. E esses pilotos, esses voos, quando eu não sei se você já viu um caça que passa acima da velocidade do som, né? Eu já tive em shows e outras coisas onde o caça estava vindo de longe, você via ele vindo e você não escutava nada, mas quando ele passava por cima, pum, porque você só escutava o som tudo junto depois que ele passava. É um negócio incrível, é muito alto. E ali essa base aérea estava do lado de uma rodovia grande, e o que estava acontecendo, os aviões subiam e decolavam, e aí vinha aquele som e estava tendo acidentes ali, porque bum, assim as pessoas ficavam com medo e saíam. Então eles pensaram assim, puxa, a gente tem que alertar os motoristas do barulho, a gente tem que deixar eles cientes. Então eles botaram assim uma placa grande antes daquele lugar onde tinha aquele som sonoro, e eles falam assim, a gente tem que avisar eles, mas eles queriam avisar assim com linguajar patriótico dos Estados Unidos. E eles colocaram assim: perdoe o barulho, mas esse é o som de liberdade. E queridos, olha, quando nós nos unimos em oração, eu sinto assim, perdoe o barulho, mas isso aqui é o som de liberdade. Nós fomos libertos, nós podemos gritar, nós podemos agradecer, nós podemos vibrar, nós podemos orar em ousadia. E isso é o que nós temos que ter, esse tipo de paixão, uma paixão completamente transbordante de paixão. Inclusive, eu diria o seguinte sobre oração, que nós precisamos fazer a nossa oração a primeira resposta das coisas e não o último recurso. Já viu pessoas falam assim, não, só nos resta a orar. Por quê? Devíamos estar, a primeira coisa que a gente faz deveria ser oração. Não é a última coisa. A esperança é a última que morre, né? Talvez sim, mas vamos fazer da nossa oração a primeira resposta, e não depois que os médicos fizeram tudo, chama lá a Cris para orar e vamos ver se ela dá um jeito, como se fosse assim uma feiticeira oração não é isso, é a primeira coisa que nós fazemos, é a nossa primeira reação. Estamos apaixonados, completamente apaixonados por oração. Mas a segunda coisa, que é uma coluna da nossa igreja, nós precisamos ser apaixonados por louvor e adoração. Nossa igreja, eu, você, todos nós, temos que estar apaixonados por louvor e adoração. Estamos aqui com o Anderson aqui, que cara apaixonado. Ele sobe aqui, ele está totalmente rasgando o coração dele e os ouvidos dos outros. Eu amo isso. É paixão, eu amo isso, e é a paixão que nós temos que ter, e a gente olha para isso e às vezes algumas pessoas ficam desconfortáveis, não, mas eu queria uma oração, ou pessoas falam assim, olha, não, mas o meu jeito de adorar a Deus é desse. Será que é importante o seu jeito, ou será que é importante o jeito de Deus? Nós precisamos estar apaixonados por Deus. Olha o que Jesus falou aqui em Marcos 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todas as suas forças. Queridos, vamos adorar a Deus. Eu sonho numa igreja que adora não por causa de um dever, mas porque nós estamos apaixonados. E cuidado com o seguinte, olha, nós queremos música boa, de excelência, queremos tudo isso, queremos ser excelentes. Davi, a equipe dele e de Salomão era excelentes musicalmente. Eu concordo com tudo isso, mas cuidado que você não esteja adorando o som,
ou a música, como se você estivesse pulando em um show. Mas que você esteja adorando aquele que a música foi feita para adorar a Ele, para levantar e exaltar Ele. Nossa música vai ser boa, mas queridos, cuidado para você você entender realmente o que nós estamos fazendo, adorando o Senhor dos Senhores, adorando o Rei dos Reis. Em Salmos 103, versículo 1, bendigo o Senhor a minha alma, bendigo o Senhor todo o meu ser. É uma ênfase de toda a nossa vida, deveria ser voltada à adoração, adorar ao Senhor. Ah, mas alguém fala assim, mas eu não sinto vontade de fazer isso. Eu não sinto vontade de fazer isso. Já viu isso? E as pessoas falam assim, não, eu não sinto vontade de dançar. Eu não sinto vontade de pular. Querido, pense sobre essa frase. Pense sobre essa frase aqui. De repente, nós deveríamos entregar a Deus aquilo que Ele merece e não aquilo que nós sentimos. Pense sobre isso. De repente, a adoração não tem nada a ver com como você se sente. De repente, a adoração não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus. De repente a gente pensou tudo errado e a gente não mexer errado na nossa mente, a gente pensa que para ser sincero a gente tem que sentir, e eu queria que você pensasse sobre isso de outra maneira. De repente a nossa sinceridade, obrigado todos vocês, não precisa ajudar mais. E de repente a sinceridade é em reconhecer que Deus merece, independente de como nós nos sentimos. E a gente levantarmos as nossas mãos, levantarmos as nossas vozes, levantarmos os nossos olhos acima do que qualquer coisa aqui na terra que está nos fazendo sentir bem ou mal, e colocássemos nossos olhos nele. Isso é adoração. Isso é adoração apaixonado por Deus. É o que eu estou apaixonado para isso. Nós precisamos ser o tipo de igreja que 100%, que nós damos 100% em adoração. Que a gente não venha assim, não, hoje eu tive um dia mal, mas que a gente esteja 100% adorando ao Senhor. Vamos dar a Ele aquilo que Ele merece e não aquilo que nós queremos. Olha, tem uma passagem interessante aqui sobre Davi. Davi era um homem que realmente adorava a Deus. Ele era um homem que era, de todo o ser dele, era guerreiro e ele era adorador. Tanto é que ele era tão guerreiro que Deus falou que ele não podia construir o templo por causa do sangue que estava nas mãos dele. Mas ele era um adorador. Agora, Davi era também ao mesmo tempo um cara muito imperfeito. Ele é um cara mulherengo, ele gostava de mulheres casadas, você vê isso várias vezes, e ele estava casado com Mical, e tem uma história interessante. A paixão dele consumia ele tanto que teve um período na história de Israel onde a arca tinha sido levada pelos filisteus, e aí na volta da arca para Jerusalém, ou pelo menos a segunda volta da arca para Jerusalém, era uma festa tão grande. Davi estava dançando e olha, tão grande era a alegria de adoração que estavam carregando a arca. Quando passavam 6 passos, falavam assim, não, para, precisamos adorar a Deus. E eles sacrificavam um boi a cada 6 passos. Olha, só para você saber, eram 8 quilômetros, 14 mil passos. Deixa eu ver aqui, eu fiz o cálculo aqui, ver quantos bois. 2.347 bois sacrificados a cada 6 passos, porque constantemente estavam lembrando. Olha, pense comigo, sabe o que a gente, inclusive, vamos dar uma parada agora. Vamos dar uma parada agora. Levante sua mão aonde você está e comece a agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de simplesmente estarmos
em sua presença, Senhor. Senhor, rasgamos nosso coração diante do Senhor, exaltamos o seu nome, declaramos: santo, santo, santo é o seu nome. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por sua bondade, Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito aqui na terra. Agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de renovo, um lugar de transformação, um lugar de mudança em nossa vida. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido, imagina se a cada 6 passos da sua vida você fizesse alguma coisa tão extravagante quando sacrificar um boi, mas em vez disso você rasga seu coração em agradecimento ao Senhor. E isso é o que Deus amava na vida de Davi. Davi faz muita coisa errada, mas Deus reconhecia, não tinha ninguém como ele que amava, que adorava o Senhor. Ele era um adorador, de verdade, um adorador. Tanto é que Deus deu uma promessa a ele que a cidade de Jerusalém seria a cidade de Davi para todas as gerações, e que o rei da linhagem de Davi nunca sairia do trono, Jesus Cristo. Então, essa foi a promessa por causa daquela paixão de Davi por Deus. Queridos, vamos ser apaixonados. Imagina uma igreja que não adora de dever, mas adora por prazer. É uma igreja que ama a Deus por causa de prazer. Isso é o que nós queremos. Queridos, às vezes a gente vê, às vezes eu vejo aquele membro, não sei se você já viu, um louvor todo, está assim. Muita gente não sabe, mas no início da ILAM, para os primeiros 5 anos, eu era o líder de louvor. Wilker não estava nem no início, ele não sabia, não podia nem segurar uma guitarra quando ele entrou na igreja, mas e eu liderava o louvor. Eu amo adorar a Deus, eu amo louvar, eu amo em casa louvar. Ainda hoje, de vez em quando, eu tenho um violão em casa, eu canto lá, os vizinhos tocam a campainha, cala a boca! Não, estou brincando. Mas ainda assim, na realidade é o oposto. Um dia o vizinho veio e falou assim: cara, você é músico? Que o meu vizinho também é músico de uma banda de rock. Aí eu falei: músico é um exagero, né? Mas eu toco violão. E a gente falou: mas eu amo isso, eu amo adorar a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ama adorar a Deus. E aí eu não entendo. Quando eu era o líder de louvor, era difícil começar assim com um grupo pequeno de pessoas. E você pega o violão, aleluia! E aí você olha lá e tem assim um cara assim. É duro. É como pegar o líder de louvor, é como pegar assim um elefante pela tromba e tentar carregar. E naquela época era 45 minutos de louvor. É muito elefante para carregar. Queridos, venha para o culto pronto para adorar. Olha, os líderes de louvor vão agradecer você, mas não venha assim por causa deles, não. Venha por causa de Deus. Venha pronto para elevar a sua voz junto com as pessoas do seu lado e adorar o Senhor. Terceira coisa, nós queremos ser uma igreja que tem uma paixão por pureza, por santidade. Uma igreja que verdadeiramente estamos apaixonados por pureza. Agora, tem que falar muito cuidadosamente com isso, porque às vezes nós podemos, no nosso zelo por pureza, acabar tirando os nossos olhos de Deus e colocando os nossos olhos nos outros, e ser que nem aquele fariseu que fala assim: graças a Deus eu não sou igual a ele, eu jejuo, eu oro, tal. Então, queridos, quando eu falo sobre pureza, eu estou falando sobre você está apaixonado por um caminhar de pureza entre você e Deus. Não julgando e olhando para as outras pessoas, mas um caminhar de pureza, uma paixão por pureza sua diante de Deus. Uma paixão de você querer fazer as coisas incríveis diante de Deus. Tem uma passagem, eu não vou ler aqui, mas em Números 25, onde Finéias, ele estava tão apaixonado pelas coisas de Deus, que ele viu
um pessoal tendo sexo ali dentro da casa deles e matou eles. E aí Deus falou assim, o zelo, olha, que nós precisamos estar apaixonados. Inclusive, pense sobre essa frase, e trava ali no bumper, mas nós queremos ser uma voz aos outros e não um eco dos outros. Nós queremos que a nossa igreja tenha uma referência do que é verdadeira santidade, do que nós realmente andar correto diante do Senhor, e não simplesmente uma igreja que repete o que é politicamente correto, mas vamos ser apaixonados por Deus, vamos ter paixão para viver uma vida correta. Hoje em dia, tantas histórias tristes de homens de Deus, pastores às vezes, vivendo uma vida tão louca, tão errada, e uma manipulação do que é graça, tão errado. Queridos, vamos concentrar em uma paixão nossa, por nós vivemos corretos, vivemos uma vida em santidade, não somente por causa dos outros, mas principalmente porque nós vivemos submetidos ao Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, uma paixão por isso. Às vezes a gente fala muito sobre isso, porque nossa igreja está crescendo muito e os pastores conversam muito sobre como a gente lida com pessoas que se dizem membros, mas estão orgulhosos de estar vivendo uma vida completamente contrária à palavra de Deus, completamente contrária. Como é que nós nos importamos? E na realidade, só deixa eu dizer bem claro, todo mundo que é membro, nós assinamos um acordo quando você fez o Ondas 1. Esse acordo é uma aliança que nós fazemos. E nessa aliança, só lembrando vocês, o que é um membro da ILAM, é alguém que frequenta os cultos, é alguém que frequenta os GTs, inclusive os GTs estão começando essa semana está na semana de você mergulhar, encontrar um GT que vai ser fantástico ali para a sua vida. Um membro é alguém que frequenta os cultos, os GTs, é alguém que serve em alguma capacidade. Então, para você ser um membro, você procura alguma coisa para você fazer, pode ser pequeno ou grande, dependendo do seu tempo, mas todos nós deveríamos fazer algo. É uma igreja onde cada membro vai dizimar, porque nós compartilhamos a responsabilidade financeira com 10% da nossa renda, mas também é uma igreja onde individualmente nós vivemos uma vida, ou nós procuramos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, onde nós não vivemos de qualquer jeito, nós voluntariamente submetemos a nossa vida e falamos assim, eu não vou viver mais daquele jeito, Jesus me libertou daquilo, agora eu vivo minha vida não por mim, mas por Ele. Eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas Ele que vive em mim. E a gente vive a nossa vida em alegria por viver uma vida santa, amém? Uma vida correta diante do Senhor. Essa é minha paixão. Uma igreja que verdadeiramente faz isso. Ah, mas pastor, e se eu tropeçar? Querido, se você cair, nós temos um advogado no céu que intercede por nós, que o que Ele mais quer é ver você ficar de pé. Senhor, me perdoe, eu me arrependo, e aí você volta para o caminho certo. É isso. Olha, cair, o justo cai, a Bíblia diz 7 vezes, né? Então nós podemos, se você cai, vamos acertar e voltar ao trilho onde a gente estiver, né? Só isso. Vamos ter um coração que se arrepende diante do Senhor, e não um coração que se orgulha em coisas erradas, tá bom? Então, não um coração que se orgulha em coisas erradas. Então, essa é a igreja que eu imagino, a igreja que eu estou apaixonado. E por último, última coisa que eu vou falar assim, eu quero a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que está apaixonada por oração, apaixonada por louvor, apaixonada por servir e por pureza, santidade, mas também, quarta coisa, é uma igreja que está apaixonada por pessoas. Nossa igreja, o que nós fazemos por causa de Deus, mas por causa de pessoas. E muitas das coisas que nós fazemos por causa de pessoas. Deixa eu falar isso de novo. Vai chegar um momento
onde não vai ter mais pessoas para nós alcançarmos. Vai chegar um momento onde nós não vamos mais ter pessoas para alcançarmos. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma coisa radical. Eu escutei um outro pastor falar e eu pensei sobre isso, me chocou, mas eu concordei. Nós vamos fazer tudo e qualquer coisa, exceto o pecado, para ganhar os outros. Escuta aqui, ó, deixa eu só mostrar para mim. A nossa igreja não é o que é a minha preferência. Inclusive tem muita coisa na nossa igreja que não é minha preferência. A minha preferência são os louvores que eu cantava quando eu era líder de louvor. Mas nós cantamos músicas para adorarmos ao Senhor, mas também músicas para ganharmos as pessoas lá fora. Tem muita, por exemplo, hoje é a minha primeira pregação do weekend. Eu vou pregar nas próximas 24 horas, eu vou pregar 5 vezes. Isso não é o melhor para mim. O melhor para mim é ter uma igreja com 2 cultos. Isso é o que é melhor para mim. Nós estamos abrindo 2 novos campos. Por que nós estamos abrindo 2 novos campos? Isso não é a minha preferência. Não é minha preferência. Não é minha preferência aos domingos pregar aqui em Campo Grande, depois pregar no Recreio, depois ir lá para a Vila da Penha de carro, passando por favelas lá, passando por regiões perigosas, pregar lá, depois cruzar completamente o Rio de Janeiro de novo para pregar em Jacarepaguá às 7h30. Isso não é minha preferência. Não é? Por quê? Porque nós somos uma igreja que está apaixonada por pessoas. A razão que nós não estamos no céu ainda é por causa deles, né? Nós amamos Deus. Lá no céu nós vamos estar adorando 24 horas. Mas aqui na terra, enquanto há tempo, enquanto a janela de oportunidade ainda existe, nós amamos as pessoas. Nós estamos apaixonados por pessoas. Nós servimos no Dream Center. Nós ajudamos as pessoas e vamos fazer tudo e qualquer coisa, exceto pecar, para poder ganharmos pessoas para Cristo. Para ganharmos pessoas para Cristo. Por exemplo, aqui nesse campus, o Midweek aqui não tem mais espaço. Estava conversando com o pastor Wilker. Pastor Wilker muitas das coisas na igreja não é preferência dele, mas ele faz por causa da paixão por pessoas, né? Aqui a gente tem 4 cultos de final de semana, 1 culto de midweek e não dá mais. Eu falei assim, caramba, o que a gente faz? A gente faz mais duplica o culto de midweek? Aí falou, cara, eu não sei, será que o pessoal vai ficar desgastado? E aí eu falei com o Will, e nós dois pensamos e concordamos. Que coisa terrível, nossa preferência, o nosso desgaste ser um fator limitante em ganharmos pessoas para Jesus. Não pode ser. A gente tem que vencer esse problema. Mas não é por causa da nossa preferência, é porque nós verdadeiramente estamos apaixonados por pessoas. Nós estamos apaixonados por pessoas. Olha só em João 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo. Ele não só amou o mundo, mas Ele amou tanto, que Ele fez algo que não era a preferência dele. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, o que Deus fez foi algo doloroso. Para Deus, para o Filho dele, foi doloroso. Ele não fez porque é o mais fácil, mas Ele fez porque Ele está apaixonado por pessoas. Que Ele amou o mundo, e não só amou o mundo, mas amou tanto o mundo. Amou de tal maneira, dependendo da Bíblia que você lê. Querido, nós precisamos estar apaixonados por pessoas. Olha o que diz aqui, o que diz aqui em Atos 20. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Querido, vamos viver uma vida que é apaixonada por ganhar pessoas.
Uma vida que quando a gente fala assim, mas eu estou cansado, mas vamos falar assim, mas Senhor, é uma alegria servir as pessoas, não é um dever. Obrigado pelo privilégio de servir as pessoas, não é um dever. Obrigado, Senhor, o privilégio de abrir minha casa para ser um líder de GT. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, para poder sair numa sexta-noite ou visitar alguém no GT, convidar uma pessoa. Eu escutei uma história essa semana sobre um casal forte e firme na nossa igreja, do louvor. Quando vieram para a igreja, estavam separados, morando em casas diferentes, e vieram os dois para a nossa igreja sem saber que o outro estava vindo. E aí foram para o mesmo GT, e aí reconciliaram. Hoje tem um casamento lindo, e são líderes de grandes coisas na nossa igreja. Em um caso, líder global de uma das áreas importantes, liderando todos os campos nossos. Que coisa linda, querido. Olha, são essas as histórias que a gente quer participar. São essas histórias de transformação de vida. O último versículo aqui, Apocalipse 2, versículo 4, diz o seguinte. Isso aqui Jesus, as últimas frases de Jesus no Novo Testamento, aqui e nesses capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. E ele fala assim: contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Querido, eu não quero terminar isso aqui com peso no seu coração, mas de repente alguns de nós permitimos a rotina e o dever ser mais importante do que nossa paixão e nosso prazer. Vamos ser uma igreja que está apaixonada por Deus. Mas se isso é você, olha a próxima fala aqui de Jesus. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Isso é uma frase linda. A gente pode voltar, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio, e se não se arrepender, virei a você tirarei o candelabro do seu lugar. Querido, quero terminar aqui orando por vocês. Nós precisamos estar apaixonados por Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia em alguns minutos, então prepare seu coração. Você que está online, prepare ali para você participar da Santa Ceia também. Mas deixa eu fazer essa pergunta aqui para você. Como é que está a sua paixão hoje por Deus? Como está a sua paixão hoje por Jesus? Quero pedir que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. Se você está aqui hoje, você diz: pastor, de repente você entrou aqui e você fala assim: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. De repente você está assistindo online, você fala assim: eu nunca tomei a decisão de verdadeiramente buscar o Senhor, de verdadeiramente colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Querido, se essa pessoa é você, não lute mais. Não lute mais contra o Senhor. Se você sente o Espírito Santo tocando o seu coração, falando assim: agora é você, é agora. Querido, ceda e diga sim ao Senhor. Diga sim a Deus. Então, se você está aqui hoje, todo olho fechado, toda a cabeça baixada, e você fala assim: pastor, eu preciso acertar minha vida com Deus. Ou de repente você fala assim: pastor, eu estou longe de Deus, eu estou afastado, eu estou desviado, eu permiti que a rotina roubasse a minha alegria. E você diz: pastor, eu quero voltar a caminhar com o Senhor como eu caminhava no passado. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se essa pessoa é você, todo olho fechado, toda a cabeça baixada, sem hesitar, rapidamente levante sua mão, só para eu orar aqui por você. Você fala assim: ore por mim. Eu quero participar dessa oração. Eu quero estar nessa oração. Essa pessoa sou eu. Você fala assim: ore por mim. Amém, amém. Quem mais diria? Ore por minha vida. Amém, amém, amém. Mesmo na galeria, ore, amém, amém. Ótimo, ótimo, ótimo. Fazer mais uma pergunta. Pode baixar as mãos, fazer mais uma pergunta.
Querido, vamos fazer deste apelo um apelo de reentrega do nosso coração ao Senhor. Nós vamos entrar aqui em uma música, nós vamos cantar juntos, vamos celebrar em adoração. Depois nós vamos participar juntos da Santa Ceia, que é uma celebração de unidade em o que Ele fez por nós. É uma celebração da nossa liberdade, uma celebração do que Ele conquistou por nossas vidas. Então quero pedir que todos nós, vamos ficar de pé agora, todos nós, em resposta, em entrega, e levante suas mãos e diga o seguinte ao Senhor: Senhor Jesus. Diga a Ele: Senhor Jesus. Diga a Ele em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu entrego de novo todo o meu coração, todo o meu entendimento, todo o meu corpo, todas as minhas forças ao Senhor. Senhor Jesus, entre em minha vida, me encha de paixão pela tua igreja, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. A terra estremeceu, sepulcros e nada mais impede e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou e ele venceu por mim, por você, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Querido, você faz parte de uma família que é apaixonada por pessoas. Permita sair daqui desse momento de louvor e adoração apaixonado. Permita sair daqui olhando para a sua região, olhando para o seu vizinho, olhando para as pessoas que você tem contato, permitindo Deus falar assim para o seu coração: você pode ser fonte, você pode ser fonte e jorrar sobre a vida dessas pessoas. Amém? Quantos foram impactados por essa palavra aí? Deus tem muito mais nessa série. Nós vamos participar nesse momento de um momento extremamente profético. Jesus, nos seus últimos dias, Ele reuniu seus discípulos, Ele serviu seus discípulos, e Ele dividiu o pão e disse: todas as vezes que comeres e beberes, fazei isso em memória de mim. Esse é o momento de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E talvez você entrou aqui, é visitante, talvez é a primeira ou segunda semana ou terceira semana que você está aqui. Eu queria te dizer, a Santa Ceia aqui nessa casa é para todo aquele que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador e Libertador. Não é papel meu como seu pastor, não é papel do pastor Felipe como pastor presidente da Ilan olhar para você e dizer: não, olha, você hoje não está digno de participar. A palavra de Deus vai dizer aqui em Coríntios 11, lá nos últimos versículos: examine o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para te examinar, mas ao mesmo momento que eu não estou aqui para te examinar, é um momento sério que nós vamos participar. Então, se você se encontra em viver uma vida que não condiz com uma vida de um cristão, não é um momento para você dizer assim: pastor, eu não vou tomar da Santa Ceia. É um momento de você dizer assim: a partir dessa noite eu não sou mais o mesmo homem. A partir dessa noite esse pecado não mais me domina. A partir dessa noite, a partir desse momento, o pecado não é mais aquele que dita o que eu vou viver, que dita o que eu vou fazer. Amém?
Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Os elementos da Santa Ceia vão passar por você. Sirva dos elementos. Nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu povo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, que Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A palavra de Deus vai dizer: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Deus, nós te agradecemos pelo teu corpo vertido na cruz, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Ó Deus, e nós trazemos à memória, ó Deus, o maior exemplo de amor, ó Deus, já dado na história. Ó Deus, o teu corpo, ó Deus, transpassado para que nós tivéssemos vida. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, nós trazemos à memória e glorificamos e te agradecemos. Obrigado, obrigado. Pode participar do pão. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, nós levantamos esse cálice, ó Deus, símbolo, ó Deus, da nova aliança. Por meio do teu sangue vertido na cruz, ó Deus, hoje nós temos, ó Deus, a perspectiva de poder ter intimidade contigo. Obrigado, ó Deus, porque foi um preço, um alto preço, um preço de sangue, ó Deus, o motivo pelo qual nós podemos estar aqui, ó Deus, engrandecendo o teu santo nome, ó Deus, e que por meio dessa aliança, ó Deus, nós possamos, ó Deus, acessar os mistérios do teu coração, que por meio dessa aliança, ó Deus, nós possamos nos purificar, nos santificar, ó Deus, e poder transbordar a tua presença, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem estiver ao nosso redor. Obrigado pelo teu sangue. Pode tomar o cálice, aleluia. Oh, porque Ele vive, porque Ele vive. Nós anunciamos: você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. Levante a sua voz, as suas mãos. Ele vive. Mas eu não sei.
Querido Deus, Ele tem muito para falar ao seu coração. Essa série vai ser uma série para você impactar as pessoas que estão ao seu redor também. Essa série é uma série, a gente fala sobre séries verticais e séries horizontais, né? Séries verticais são séries que a gente aprende muito do nosso relacionamento com Ele. Essa série é uma série extremamente horizontal. É o momento de você ser um evangelista. É o momento de você trazer os seus amigos. É o momento de você trazer a sua família. É o momento de você trazer pessoas e falar: eu tenho orgulho da igreja que Deus tem me plantado. Amém? Amém. Feche os seus olhos, Deus. Que privilégio fazer parte dessa igreja. Deus, que privilégio, Deus, fazer parte da Santa Ceia do Senhor em comunhão com a nossa família. Ó Deus, que o Senhor possa nos constranger, até quem não se sentiu bem em fazer parte, ó Deus, desse momento. Ó Deus, que o Senhor possa nos constranger, ó Deus, que agora nós vivemos em família espiritual. Ó Deus, uma família, ó Deus, que ora por nós, uma família que intercede por nós, uma família, ó Deus, que nos chacoalha, uma família, ó Deus, que quer ver o nosso bem, uma família, ó Deus, que nos incentiva a crescer, não somente espiritualmente, mas profissionalmente, mas em área relacional com a nossa família carnal. Ó Deus, que por meio dessa série, ó Deus, toda a nossa vida, toda a nossa igreja possa ser impactada, ó Deus, e seja uma série evangelística. Ó Deus, que pessoas possam se render aos teus pés, que pessoas possam te conhecer e prosseguir em te conhecer, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe glorifica o nome do Senhor Jesus. Querido, vai em paz, tenha uma semana abençoada. Glória a Deus, meus queridos. Que palavra poderosa e abençoada, que culto maravilhoso, que louvor incrível. Nós estamos vivendo esse tempo que Deus tem feito tantas coisas novas. E eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e com imensa alegria eu te apresento a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você está aí do outro lado da tela, participando desse culto, é uma alegria para nós. Onde quer que você esteja, do jeito que você está, venha fazer parte desse tempo histórico, desse tempo fantástico, incrível, que Deus está fazendo, revolucionando as nossas vidas. E quero que você faça parte desse tempo maravilhoso de Deus também, porque Ele tem coisas novas para você. Venha florescer e frutificar, venha chamar aquilo que você precisa, chamar para a sua vida, a existência, aquilo que você precisa, porque Deus tem coisas tremendas para você. Você pode estar participando conosco através do nosso site elanchurch.online, mas também de outras plataformas digitais, através do Facebook ou do YouTube. O importante é que você não fique apenas assistindo ao culto, mas participe, escreva nos comentários, se manifeste, fale algo. E se você é novo aqui, escreva novo aqui para que a gente possa te identificar e possa te conhecer melhor. Queremos que você finque raízes profundas no Evangelho. Queremos que você tenha laços e vínculos fortalecidos com irmãos em Cristo. Queremos que você cresça junto com uma família acolhedora e amorosa. Por isso eu te convido, venha fazer parte da nossa igreja e da nossa família espiritual, para que a sua caminhada seja frutífera e abençoada. Em nome de Jesus, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações. E por isso eu quero te dizer também que é um canal muito especial do WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode falar direto com a gente, fazer uma ligação ou escrever uma mensagem, esclarecendo qualquer dúvida, poder falar com a gente e poder estar caminhando com uma família que está junto com você em todo o tempo, onde quer que você esteja, do jeito que você está, amando Deus, amando você, Elan.